E o São Paulo? São Paulo Por falar em ficar feio... São Paulo viajou Tá com... dura a escalação, hein? São Paulo tá duro. Mas tem retornos de Cedric e Luca, ainda com aqueles jogadores desfalcando o São Paulo, né? Oscar, Lucas Moura, Ferreirinha, entre outros. A boa notícia é que o Luca tá de volta e também o Cedric. O São Paulo viajou e levou o Bobadilla junto, né? O Bobadilla deve ser titular amanhã novamente e o São Paulo tenta fazer com que o depoimento dele à polícia aconteça apenas depois da data FIFA, até porque não deve dar mais tempo pro Bobadilla depor neste final de semana e nos próximos dias se juntando à seleção do Paraguai. O Bobadilla era esperado hoje para depor. O São Paulo de alguma forma já tinha comunicado aí de que ele não iria comparecer por conta dessa viagem, então a justiça ainda aguarda o depoimento de Bobadilla a respeito do que aconteceu no Morumbi terça-feira, Soler. Feio por parte do São Paulo, né? O time que foi na Conmebol para falar sobre tema de xenofobia, racismo, que tratou como algo de primeiríssima pauta. Chamou para si o porta-voz, né? Exato, clubes que saíssem das regras, que tivessem problemas com racismo, com xenofobia, teriam que ser responsabilizados perdendo pontos na Copa Libertadores da América, já que o Casares colocou todo esse discurso, ele tinha que ser o primeiro também a bater no peito como presidente de São Paulo e falar, não fez besteira, vai lá arcar com suas consequências. Vai perder jogo? Azar dele, azar dos Beldia. Não era essa a grande pauta, a primeira pauta que o São Paulo colocou, e agora não vai apresentar o cara, só quer apresentar depois da data FIFA. E assim, foge um pouco do discurso, né? A gente tá falando de um cara que não tá na questão de investigação, né? O Bobadilla assumiu o ato publicamente, pediu desculpas por isso, é bem verdade. Mas o que cabe ao São Paulo quando um próprio jogador admite que foi xenofóbico durante uma partida? E a investigação é para ver possíveis punições ao atleta, né? E até ultrapassam a esfera esportiva. Mas São Paulo mostrando que não sabe lidar com uma situação como essa. O São Paulo prepara uma defesa pro Zubeldia. Pro Zubeldia não, pro Bobadilla. Dentro do grupo do São Paulo também, né? O Pablo Cepelini, do Alianza Lima, ele tomou 4 meses de suspensão na Libertadores por ter chamado torcedores do Boca Juniors de boliviano no jogo entre Alianza Lima e Boca, que decretou a classificação do Alianza Lima para a fase de grupos. Isso mesmo. É claro que a gente trabalha com a possibilidade grande de que o Bobadilla seja suspenso e punido pela Conmebol. A questão da justiça comum aí já é uma outra situação. E é nisso que o São Paulo foca agora, para tentar preservar o jogador. E existe uma linha de defesa no sentido de que o Bobadilla já teria problemas anteriores com o Navarro no encontro entre a seleção da Venezuela com a seleção do Paraguai. E que o Navarro teria de alguma forma passado do ponto, principalmente com um jogador da seleção paraguaia, o Enciso. E que o Bobadilla teria de alguma forma pegado as dores de um companheiro, que inclusive depois fez uma postagem ali defendendo o Bobadilla, como se fosse realmente ali uma defesa da pátria, né, do Paraguai. A Federação Paraguaia está defendendo o Bobadilla exatamente por esse caso que você citou. Falando, o Bobadilla, ele sabe o que aconteceu no jogo anterior e ele estava defendendo um companheiro. É claro que não se defende assim também, né? Sim, mas acaba sendo sempre uma linha de defesa, porque obviamente que o jogador ele tem a defesa dele que tenta minimizar em questão os civil, danos. Não vai acontecer nada com o Bobadilla. O Bobadilla não vai ser preso. A gente Sim, sabe disso, exatamente. E não é muito o caminho que é tomado, né? Ainda mais numa situação como essa. É muito mais uma questão de reeducação, uma questão de... Enfim, Mas na legislação brasileira, a xenofobia, ela tá lado a lado com o racismo, Exato, Sim. Também é um crime, teoricamente também inafiançável, é inafiançável, mas a gente tá vendo aí, né? Jogador que já matou gente, Claro que sim. jogou rodada de Campeonato Brasileiro, depois de ter atropelado e matado gente, então... Talvez você felizmente, deixar o cara preso 5 anos, isso aí é um debate mas muito fora do que a gente tá fazendo aqui, né? Talvez sabe isso que que você falou, não seja
o ideal pro caso. É. Você joga muito E fora. outra, né? E, Tem... infelizmente, a justiça ela beneficia quem tem dinheiro, né? Então, Sim. E tem a questão também que alguns tipos de crimes, pelo tempo que você pode pegar, você já não cumpre ele em regime fechado. Você cumpre em semiaberto, você pode cumprir domiciliar, enfim. São várias questões que a gente sabe. Por isso que o tempo de cada sentença, ele acaba sendo determinante justamente por isso, né? Todo tipo de pena você consegue diminuir conforme comportamento, tudo isso a gente sabe, né? Mas a gente só tá aqui realmente falando, ninguém tá aqui dizendo o que tem que acontecer com o Bobadilla, se ele tem que ou não ele ser. nem prestou depoimento ainda. Ele não prestou depoimento, a intenção é que ele preste depoimento só depois da data FIFA, mas essa deve ser uma linha de defesa apresentada então por parte do São Paulo, que não solta a mão do Bobadilla, né? Isso que tá bem claro, tanto que é um jogador que deve ser titular amanhã no jogo contra a equipe do Bahia, viajou com o Tricolor Paulista, está à disposição do técnico Luiz Ubeldia, que não treina o São Paulo amanhã porque cumpre suspensão, assim como Alisson e André Silva, portanto é o São Paulo desfalcado para enfrentar o Bahia às 6h30 amanhã, Soler. E dá pra imaginar um provável São Paulo para essa partida? Vamos lá, ó. Rafael no gol, Ferrarese pelo lado direito, a zaga com Arboleda e Alan Franco e o Enzo Dias pelo lado esquerdo. Meio de campo não terá o Alisson, portanto, deve ser formado novamente por Pablo Maia e Bobadilla, com a presença do Alves, que foi titular no jogo de terça-feira, Luciano, retomando aí a titularidade do São Paulo, o André Silva tá fora, o Rian Francisco pode ser o titular no comando de ataque do Tricolor, e aí o Lucas Ferreira. Então, ó, recapitulando, Rafael, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco, Enzo Dias, Pablo Maia, Bobadilla, Alves, Luciano, Lucas Ferreira e Rian Francisco. Mais alguma coisa sobre o Tricolor? Por enquanto é isso.